Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, esteja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Pedimos. Amém. O tema dessa semana é pão e a água da vida. Nós vamos ver que Deus não faz nada, como poderíamos dizer assim, sem um propósito. Tudo há um propósito. E nós vamos entender, né, que o que aconteceu no passado com o povo de Israel serve para nós e para aqueles que estarão, a última geração viva na face da terra, principalmente. Em Êxodo 16, 28, 30 diz assim: chegou o momento que Deus fez um teste do povo para ver se eles de fato confiavam em Deus. E é dito assim: então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então, Deus tinha dado os mandamentos ainda? Não. E que leis eram essas? Que mandamentos eram esses? Aí nós podemos entender, né, que as leis, os mandamentos de Deus eram conhecidos desde Adão e foram sendo transferidos, né, para nós até aqui. Né? Então, nós vamos ver que Deus dá a lei em Êxodo 20, né, para o povo. Né? Antes, né, aqui em Êxodo 16 ainda não tinha estabelecido a lei, né, das tábuas dos 10 mandamentos, mas já era conhecida, o povo do passado já conhecia as leis de Deus. E por isso que Deus diz: até quando vocês vão recusar guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor Deus deu a vocês o sábado. Então Deus fala a questão do sábado desde quando? Nós vamos já perceber que o sábado não foi dado para o judeu, não foi dado para o povo de Israel, foi dado na criação da terra. Então o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no sexto dia, lhes dá alimentos para 2 dias. Então Deus estabelece um princípio. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então, o sétimo dia é o que nós chamamos de sábado. Sétimo dia da semana. Assim o povo descansou no sétimo dia. Então, em Gênesis 2, de 1 a 3, diz desde quando o sábado é conhecido pela raça humana. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus descansa aqui da atividade do processo da criação, não que ele esteja parado, imóvel, né? Ele continua mantendo o universo todo o tempo. Mas daquele processo de criação que ele tinha feito em 6, 7 dias, né? 6, 7 dias, ele agora deu uma pausa. E disse: abençoou Deus o dia 7. Então Deus dá uma bênção para o dia, né? Essa bênção serve de fato para o dia? O dia é uma entidade? É uma pessoa? Não é. Então essa bênção serve para nós. Sétimo dia. Santificou esse dia. Então separou dentre todos os dias que foram criados, né? Foram 7, Deus separou o sétimo. Porque nele descansou da sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus colocou a razão porque ele é o criador e por isso ele estabeleceu que esse dia era um dia que era para ser diferente. Não que ele fosse diferente dos demais em algum sentido físico, né? Ou metafísico, né? Êxodo 16, 26 diz: 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Então Deus mostrou que as pessoas deviam colher o alimento cada dia e não deviam guardar durante 6 dias. E as pessoas, alguns deles teimaram e fizeram isso, né? Vamos ver depois em detalhes. E cheirava mal a comida. Quando chega na sexta-feira, Deus dá uma porção dupla e esse alimento não apodrece no sábado. Deus está mostrando claramente que a questão não é alimento, que a questão não é as condições, né, que você está guardando, e sim o poder de Deus para manter as coisas como devem se manter. Êxodo 16, 27 diz assim: e aconteceu o dia sétimo que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então, alguns teimosos, né, como ainda hoje existem pessoas que teimam, né, achar o sábado, né, não deve ser guardado, né? Vão buscar, né, colher no dia de sábado. Agora eles estão encontrando, né? Não posso dizer o que aconteceu com você, mas a verdade continua sendo a mesma. Não era para ter ido colher. Êxodo 31, 15 diz: 6 dias se trabalhará,
Porém, o sétimo dia é o sábado de descanso. Santo, ou seja, significa separado para Deus. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Mas as pessoas estão morrendo agora? Não estão morrendo agora, né? Porque Deus reservou. Agora nós estamos morrendo da primeira a morte, né? Mas aqui está se falando da morte eterna. A pessoa que continuar teimando, desobedecendo o mandamento de Deus, vai morrer para sempre. Êxodo 23:12 diz assim: 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao sétimo dia descansarás. É só você? A Bíblia diz que não. Deus estabeleceu o princípio. Para que teu boi descanse, teu animal também deve descansar. O teu jumento, para que tome alento o filho da tua escrava, o estrangeiro. Então é um dia para quê? Para todos descansarem. E as atividades básicas, né? Vão ser feitas? Sim, vão ser feitas. Comer, beber, né? Tomar banho, né? São atividades básicas. Deus não está falando desse trabalho. Do ponto de vista físico, né, nós sempre que estamos fazendo alguma coisa, nós estamos realizando trabalho, exercendo um trabalho, porque tem gasto de energia. Mas não é esse trabalho que Deus está estabelecendo, e sim o trabalho, né, de manutenção da vida. Êxodo 15, 22, 27, continua Deus mostrando para nós qual o caminho nós devemos tomar. Diz: depois que fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então Deus já sabia que eles não acharam? Sim. Deus já sabia que aquele caminho já não tinha água? Sim. Deus já sabe tudo. Agora, como é que nós vamos reagir em função de Deus saber ou de Deus agir, é que é a questão. Então chegaram a Mara, as pessoas chegaram lá, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Então, Deus podia ter transformado aquelas águas antes dele chegar lá? Podia. Por que Deus não fez? Deus toma algumas decisões. Porque no meio dessas decisões existe o quê? A prova da nossa fé. Nós confiamos em Deus ou não? Por isso eles chamaram aquele lugar de Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. Então, quando há um problema, o que nós temos que fazer? Clamar a Deus, não murmurar. E o Senhor mostrou a ele uma árvore, ou seja, uma coisa aparentemente simples. Pega uma árvore ali, ou seja, uma madeira, e lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Então, a questão é, alguém que confiava em Deus, Deus atuou com essa pessoa, que foi Moisés. E isso transformou-se em bênção para os demais. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então, Deus prova a nós hoje também. No meio das dificuldades, no problema que nós estamos passando, Deus está nos provando. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Então Deus está tratando também da guarda do sábado, do guarda dos mandamentos dele, a questão da saúde, né? Deus disse: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então Deus também dá a bênção, né, da cura, a física, para mim e para você, se nós decidimos obedecer à vontade dele. Então essas pessoas foram o quê? Para Elim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Então Deus nos conduz, meus irmãos, não segundo o que nós pensamos, não segundo o que nós avaliamos, e sim de acordo com o propósito que ele tem para nos salvar, a mim e a você. Segundo Pedro 1 de 5 a 8 diz para mim e para você algo importantíssimo. Ó. Vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, ou seja, nós temos que tomar decisão para fazer determinadas coisas, com todo o nosso esforço. Acrescentai à vossa fé o quê? A virtude. E a virtude, o conhecimento. O conhecimento, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade é o amor fraternal. E o amor fraternal, o amor, né, de fato, mais amplo. Diz, porque se em vós houver essas coisas e elas crescerem, abundarem,
não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de Jesus Cristo. Então, o plano de Deus é que nós continuemos o quê? Melhorando a cada vez mais. Hebreus 10:36 diz assim: porque necessitais o quê? De paciência. Nós temos que aprender a ter paciência. Essa é uma das maiores lutas do ser humano. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, para mim e para você, nós temos que aprender a ser pacientes. O povo lá estava murmurando porque não tinham paciência. E dificilmente a gente tem paciência com as coisas, né? A gente quer logo resolver logo, ser resolvido logo, odeia logo o problema, né? Mas Deus não trabalha assim. Êxodo 16, 9-13, as coisas que o povo continua causando problemas e dificuldades. Depois desse, Moisés e Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. Então o povo continuou murmurando, ou seja, reclamando. E aconteceu que quando falou, né, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu o quê? No ano novo. Então Deus resolve aparecer no momento que ele sabe que é apropriado. E o Senhor falou a Moisés o quê? Tenho ouvido as murmurações dos filhos. Então Deus ouve as nossas queixas, murmurações, ouve, pode ter certeza. Fala dizendo, entre as duas tardes comereis carnes. Então Deus, ó, vocês estavam reclamando de carne, vocês vão comer carne. E pela manhã vocês vão se fartar de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus diz, ó, vou fazer uma prova aqui e vou mostrar para vocês que eu sou Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, né? E eles comeram demais, né? Comeram até fartar. Né? E pela manhã jazia o quê? O orvalho ao redor do arraial. E esse orvalho nós podemos dizer que tinha um maná. E esse maná, Deus coloca o maná, representa o quê? O pão que desce do céu. Êxodo 16, 22, 25 diz assim, disse Moisés, ninguém deixe, né, do alimento, né, que foi recolhido pela manhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deles deixaram daquele alimento para o dia seguinte. E o que aconteceu? O alimento criou bicho e cheirou mal. Então, às vezes, você tem coisas, né, nas suas mãos que elas vão cheirar mal. Porque você não está obedecendo o que Deus está falando. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. E ele disse o quê? Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso. Ou seja, sábado ou repouso, descansa. O sábado do Senhor, santo sábado do Senhor. O que você quiser cozer no forno, cozeie. O que quiser cozer em água, cozeie, né? Tudo que sobrar, sobejar, sobrar, guardai para vós até amanhã. Então Deus dá um princípio aqui. A gente tem que trabalhar durante 6 dias e guardar as coisas, para que no sábado a gente não tenha que trabalhar novamente. E guardar até o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. O que aconteceu? Não cheirou mal, nem houve nenhum bicho. E bênção, né? A gente obedece a Deus, meus irmãos. Deus vai nos dando bênçãos. E disse Moisés, comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não acharei nos campos. Então aqui era o momento de ter um momento de comer no sábado, né? Prepara, né? Cozinha, né? Como diz aqui, né? No forno, antecipadamente, e deixa pronto. No sábado é o momento de comer. E aqui, Êxodo 16, 27-28 fala aqui, e aconteceu ao 7º dia que algum do povo saiu para colher, como a gente leu anteriormente. Era um povo que difícil, como diz a Bíblia, de dura cerviz. Então disse o Senhor Moisés, até quando recusarei guardar o quê? Os meus mandamentos e a minha lei? Então o sábado faz parte da lei de Deus? Com certeza. É mandamento? É mandamento. Então, se nós entendemos que significa mandamento, nós vamos ter que, né, repensar a nossa vida e seguir o que Deus tem dito. E Êxodo 17, 1-4 diz lá outro caso. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu daquele deserto chamado Sim, pela sua jornada, seguindo o mandamento de Deus. Então Deus ia conduzindo eles. E não era só pelo caminho sem dificuldade. Então, às vezes, você está num casamento, está numa empresa, né? E Deus te abençoou, Deus te guiou para aquilo, mas não quer dizer que não vai ter problemas. Então, diz aqui que eles acamparam em Refidim e não havia novamente ali água para o povo beber.
E então contendeu o povo novamente com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Eles esqueciam, né? Às vezes nós também esquecemos. Nosso comportamento também é similar. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. A gente não deve tentar a Deus, né? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. E disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco vai me apredejar. Então, nós podemos ver que entender, né, que a situação estava se tornando difícil para Moisés. Mas a murmuração estava sendo contra Deus. Êxodo 17, 5 a 7 diz: então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciões de Israel. Toma na tua mão a vara com que feriste o rio e vai. Então Deus deu uma ordem de comando, mostrou o caminho que devia fazer, enfrentar o problema, né? E eis que estaria ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar o quê? De Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de vós ou não? Então você vê aqui que a murmuração chega a um nível perigoso, né? Você passa a fase da incredulidade. 1 Coríntios 10, 9 a 10 diz: e não tentemos a Cristo, não devemos tentar a Deus, como alguns desses tentaram e pereceram pelas serpentes. E aqui está envolvendo, né, fornicação, né, relação sexual, né, fora do casamento, né? Tem aqui essas coisas aqui acontecendo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, muitos que murmuraram morreram. A Bíblia diz, né, que Moisés ele tinha ido resolver, né, o problema, né, da questão Moisés tinha ido para o Egito, né, e tinha deixado a esposa e filhos com o sogro. E aqui conta a história, né, de Jetro. Êxodo 18, de 5 a 11 diz: ora, Jetro era sacerdote de Midian, sogro de Moisés. Interessante aqui, tem um questionamento, né? Sacerdote de quem? De Deus, do Deus verdadeiro? Provavelmente. Ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Então Deus deu um procedimento, né? E esse procedimento nem tinha que ser seguido. E diz que Jetro, sogro de Moisés, tomou quem? Zípora, a mulher de Moisés, que depois que ela enviara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, né? Moisés chegou e contou para ele o ocorrido, livrando da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja quem? O Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. E que livrou esse povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Porque na coisa que se sobreveceram, né, aquilo mais, né, sobrepujou. Êxodo 18, 17, 18 conta algo interessante, né? Que às vezes a gente, mesmo sendo guiado por Deus, a gente tem que aprender, entender que às vezes também a gente vai ter que receber conselhos. Disse: vendo, pois, o sogro de Moisés que tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assenta só e todo o povo que está diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então é algo bem difícil, algo bem cansativo. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que você está fazendo. Então, às vezes, meus irmãos, a gente tem que estar pronto para ouvir conselhos também, daqueles que confiam em Deus. Totalmente desfalecerás, assim como tu e como este povo que está contigo. Porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu não podes fazer. Então, Deus, né, mostra para nós aqui, né, que Deus conduz as coisas, né, e conduz pessoas também para nos ajudar, às vezes. Êxodo 18, 21, 22 diz assim: e deu dentre o povo, dentre todo o povo, procurava homens capazes, tementes a Deus, homem de verdade, que odeiam que é a avareza, põe-nos, né, sobre eles maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Né? Então, é o princípio, né, de como formar um exército. Né? Para que julguem
esse povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave, né, mais grave, né, fosse a ele. E todo negócio pequeno que eles mesmos julgassem. Assim, eles iam aliviar a carga de Moisés e vão levar, né, o processo, né, junto, né, com os demais. Aqui fala algo importantíssimo, vou dizer para você que seria a parte principal da lição. Fala sobre o pão e a água da vida. Aqui nos conta a história desde João 1 Coríntios 10, de 1 a 4, de Paulo, né, relembrando o que aconteceu no passado, diz: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, o batismo existia desde quando? Desde o passado. E batizar quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não sei. Eu sei que havia batismo. E todos comeram com a mesma comida espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que eu seguia, e essa pedra quem era? Jesus. Então Jesus estava o quê? Conduzindo os processos. Diz aqui, mas Deus não se agradou da maior parte daqueles que estavam caminhando, né, desobedecendo e fazendo, né, normas, né, de acordo com a cabeça, né, de cada um. Diz que Deus não se agradou da maior parte dessas pessoas, né? Por isso foram prostrados no deserto, morreram no deserto. Estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más. Então, um dos problemas que eu for cobiça, né? Ter aquilo que não é seu. Não façais, pois, idólatras. Idólatras são as pessoas que se envolvem, né, com processos que Deus condena. Diz, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para afogar. Então, isso aqui gera, né, pessoas, né, que estão mais preocupadas com os prazeres do que com fazer a vontade de Deus, né? E diz que não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram 23 mil, ou seja, pessoas têm relação antes do casamento, né? Tem que a gente estar vigiando, né? Não tentemos a Cristo, nós não devemos tentar a Deus, né? Como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E aqui nos diz mais ainda, né? Ora, todas essas coisas que lhe sobrevieram como figura, ou seja, algo, né, que também vai acontecer aqui, né, vai acontecer no futuro. O povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para folgar, né? E aí também aqui diz, não tentemos a Cristo. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras ou exemplos, né? Estão escritas para aviso nosso, para quem já os são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe que não caia. Aqui também diz assim, na verdade, digo que aquele que crê em mim tem o quê? A vida eterna. E aqui também Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então, se você crê em Jesus, você já tem o quê? A vida eterna. E Jesus diz aqui também que ele é o pão da vida, o pão que desce do céu. Jesus responde também que é a água da vida. Disse, quem beber dessa água tornará o quê? A tomar sede, né? A água comum, normal. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Que bênção, né? Deus dá para mim e para você muito mais do que a gente pede ou pensa. Então, Deus dá para mim e para você conselhos no livro, né? Para que nós possamos aprender. Um deles diz assim, Provérbios 20:18. Cada pensamento se confirma com conselho e com bons conselhos se faz a guerra. Então, é interessante, né? Que a gente tem que trabalhar com pessoas que nos ajudem a prosperar e não a ser destruídos. Aqui, Salmos 33:10 diz, o Senhor desfaz o conselho de quem? Dos gentios, e quebranta os intentos do povo. Então, os planos das pessoas que não seguem a Deus, Deus faz o quê? Desfaz esses conselhos.
Salmo 33:11 diz assim: o conselho do Senhor, né, permanece para sempre. E os intentos, ou seja, a forma de pensar da mente, coração, de geração em geração. Provérbios 19:21 diz: muito propósito no coração de nós, seres humanos, né? Mas o conselho de Deus é que vai permanecer. Então, nós podemos entender, né, viver o mais próximo da maneira que Jesus viveu, para a gente o quê? Aprender já como nós vamos nos comportar, né? Aqui fala: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Então, tem pessoas que vai fazendo as coisas achando que está certo. Mas o que dá ouvidos ao conselho, né, de Deus, né, esse é um sábio. Isaías 31 diz: ai dos filhos rebeldes que do Senhor tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem com a cobertura, mas não do Espírito de Deus, né? Para acrescentar o quê? Pecado sobre pecado. A pessoa que veio de buscar Deus vai buscar o quê? Outros meios, né, para poder resolver seus problemas. E aqui nos diz Apocalipse 21:6 diz: e eu disse mais, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E ele diz mais: a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Isso representa o quê? Representa, né, para nós, para mim e para você, que Jesus veio com um plano, né, de nos retirar, né, do reino das trevas, de Satanás. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o que mais e o fim. Diz o Senhor. Quem é o Senhor aqui? Que é o alfa e o ômega? Jesus. Aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Jesus, de fato, representa, né, aqui, para mim, para você, o alfa e o ômega. Eu desejo que você ouça os conselhos de Deus, da palavra dele. Que Deus te dê um bom fim de semana. E já desejo a ti que um feliz sábado, que começa quando, no pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.